Pessoal, continuando então para o vídeo fazer em duas partes para ele não ficar tão extenso, tá? Então a gente tem também, depois daquela parte de ponto, reta e plano, a gente tem a parte das retas, em que a gente trata elas como semi-reta ou segmento, tá? O que seria isso? Como eu expliquei, ó, tem um exemplo de reta aqui, ó. A reta, certo? Ela vem de lugar nenhum e vai para lugar nenhum, certo? É infinito. Mas eu posso estabelecer um ponto nesse percurso aqui. Um exemplo disso é, por exemplo, uma rua. Pensa numa rua infinita, que não tem fim, certo? Só que eu posso pegar e pôr uma referência aqui no meio dela, que seria o que a gente chama de ponto. E, por exemplo, assim, na rua eu posso falar, ó, a escola vai ser o meu ponto de referência aqui nessa rua. Então eu estabeleci um ponto nessa reta, certo? A partir do momento em que eu estabeleço um ponto, o que eu criei aqui? Ó? Posso ter dois caminhos aqui que eu chamo de semi-reta, né? Um caminho que eu saio desse ponto e continuo para a direita, ou um caminho que eu saio desse ponto e vou para a esquerda. A reta completa, ela é infinita, certo? Mas se eu estabeleço um ponto, a partir desse ponto eu posso ter duas semi-retas ou dois caminhos aqui, percebe? O que acontece? A reta de infinita, ela passa a ter, quando eu crio uma semi-reta, ela passa a ter um ponto de partida e vai embora para o infinito, de um lado, ou do ponto de partida para o infinito do outro. Se eu estabelecer um segundo ponto nessa reta, o que acontece aqui? Ó? Eu estou dizendo que eu tenho um ponto daqui, aqui. Quando eu passo a ter nessa reta um ponto que é o início e um ponto que é um fim, né? Vai daqui até aqui, eu chamo isso de segmento, certo? É um segmento de reta. Uma parte da reta, é como se eu estivesse recortando um pedaço. Aqui eu fiz um esqueminha bem simples, ó, mas imagina que aqui, ó, aqui está vindo uma reta infinita, aqui também está vindo outra, aqui está vindo outra e aqui também, certo? Se eu marcar 4 pontos nessas retas aqui, ó, que se marcam, eu estabeleci 4 segmentos de reta, concordam? Sai do ponto A, do ponto A ao ponto C é um segmento. Do ponto A ao ponto B é outro segmento. Do ponto B ao ponto D é um outro segmento de reta. Do D ao C é um outro segmento também, né? Dentro das retas infinitas, eu estabeleci os pontos em cada uma e aí eu consegui formar, estabelecendo esses pontos, um quadrado aqui, né? Se formou um quadrado. Lembra que eu comentei no outro vídeo que toda figura geométrica é feita através de pontos, né? Pontos nessas retas imaginárias que a gente tem, né? É assim, certo? Isso é mais ou menos uma materialização, certo? E dentro ainda das retas, nós podemos chamar as retas de paralelas ou de concorrentes. O que isso significa? Bem simples também, tá? Reta paralela é quando uma corre do lado da outra sem ter um ponto em comum, sem se cruzar, certo? Igual aqui, ó. Quando elas são paralelas, elas andam uma do lado da outra sem se encostar aqui, se cruzar em nenhum momento. Isso é paralela. Quando é concorrente, significa o quê? Que elas se cruzam, que elas têm um ponto que liga elas, certo? Que eu chamei aqui de ponto A. Então, ó, eu tenho essa reta P e essa reta S. Como elas se cruzam, elas se encostam nesse ponto A, elas são chamadas de retas concorrentes, tá? Um outro exemplinho aqui, ó. Eu tenho a reta R, a reta S e a reta P. Então, ó, a reta R e a reta S, elas se cruzam em algum momento? Não, ó, a reta R está aqui, a reta S está aqui. Então, R e S são retas paralelas, né? Mas eu tenho essa reta P, que corta as duas, né? As duas não se cruzam, mas a P passa pelas duas. Então, eu posso dizer que as retas P e R e P e S, ambas são concorrentes, certo? Por quê? Porque a P corta e cria um ponto nessas outras retas aqui, né?
E também um último termo aqui, que são as retas não contidas num plano. O que seria isso? Seriam as retas que elas saem fora de um plano que eu estabeleço, né? Por exemplo, assim, eu tenho aqui a folha do caderno. Se eu fizer um risco que saia fora do caderno, né, fora da folha, essa linha minha ela não vai estar totalmente no plano, ela não vai estar totalmente na folha de caderno, certo? Então isso é uma reta não contida no plano, que seria aqui, ó. Eu tenho a reta P e a reta S. A reta P ela está inteira contida no plano, certo? A reta S não, ela está aqui, ela passa por aqui, mas ela está vindo lá de fora. Então ela não está contida no plano, tá? Eu posso dizer que a reta P e a reta S aqui, elas são concorrentes, né? Porque elas se cruzam aqui, formam um ponto. E posso dizer também que P está contida no plano, mas S não, né? Lembrando aqui, ó, que reta não tem começo nem fim. A semirreta, ela parte de um começo, lembra, tem a reta, a partir do momento que eu ponho um ponto, ela parte dali para dois lados diferentes, né? Então a semirreta, ela parte de um ponto e não tem fim, para ambos os lados que ela vai. E o segmento, ele começa num ponto e termina em outro, então ele tem começo e fim, certo? E aí vocês vão vir para esses exercícios aqui, ó. Vocês vão fazer o primeiro, que eu tenho essa figura aqui, né? Eu tenho a reta A, a reta B, a C e a D. E aí eu tenho a junção de todas elas aqui, ó, todas as retas em pares. E vocês vão falar se esses conjuntos de retas são retas paralelas ou concorrentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui, ó, A e B são paralelas ou concorrentes? Eu tenho a A aqui e a B aqui. A A e a B se cruzam em algum ponto? A A e a B, ó. A A está aqui e a B está aqui. Elas não estão se tocando em momento nenhum. Eu tenho a C, a reta C que corta elas e a reta D que corta elas, mas elas mesmo não se tocam. Então elas são paralelas, certo? Então essa é a ideia que vocês vão estar respondendo aqui. A e C, tem a reta A e a reta C. Opa, eu tenho a A e a C corta aqui, ó. Então elas se juntam aqui, elas formam um ponto aqui. Então essas retas aqui são concorrentes, responde as outras. E a 2 aqui, ó. Eu tenho uma reta, né? A reta RS, eu tenho a semirreta e o segmento, certo? São os três que a gente falou e por último. Só responde aqui A, B, C e D. A reta tem origem, ela tem um começo? A reta. Eu fiz um esqueminha ali em cima, né? Só dá uma olhada. A semirreta tem um começo? O segmento, ele tem fim? E a reta tem fim? A resposta está dentro do que eu te passei. Por último, o que vocês vão fazer lá na apostila, na primeira apostila, certo? Eu sei que vocês já estão recebendo até a terceira apostila, mas eu comentei que alguns assuntos eu queria tratar pessoalmente, como a aula não vai voltar. Vocês vão lá na primeira apostila, na página 56, vão fazer o exercício 1. Na página 57, vão fazer o exercício 2. E, por último, na página 58, vocês vão fazer o exercício 5, tá? Pessoal, se ficar confuso, pergunta, tá? Eu vou mandar a foto para vocês verem. Mas pode perguntar, esse começo dessa parte de geometria, ela é um pouco confusa, principalmente assim a distância, fica ainda pior. Mas vamos fazer o possível aí para que vocês saiam com o mínimo de dúvidas possíveis, tá bom, pessoal? Bons estudos!